Oi, pessoal, tudo bem? Aqui fala Cláudio Santana, trazendo mais um vídeo do nosso canal Florestas Secundárias. E o tema de hoje é raridade na Mata Atlântica. Mas afinal, o que é raridade? Bom, estou pegando o pau-rei como exemplo. Geralmente se coloca como raridade, conceito de raridade, cita a ocorrência de poucos indivíduos de uma espécie numa determinada unidade de área. 1 a 10 indivíduos por unidade diária caracterizaria uma espécie rara. Às vezes, um indivíduo a cada 10 hectares. Espécies como o mogno, o cedro, a seringueira, são espécies raras, com baixa densidade por unidade diária. Mas isso é uma simplificação muito grande do que é a raridade. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. E lembrando que raridade não deve ser confundida com ameaça. Porém, a raridade favorece os processos que podem levar uma espécie à extinção, seja ela local, regional ou total. É o caso da árvore do imperador. É uma espécie de sapotácea, parente do abil, endêmica de alguns estados do Brasil, endêmica aqui da região sudeste, ocorrências Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo, geralmente ocorrendo nesse sentido de poucos indivíduos por unidade diária e numa área de distribuição restrita no território nacional. Então isso caracteriza a raridade, são pequenas populações, poucos indivíduos dispersos, poucos indivíduos por unidade diária e dentro de uma área de distribuição muito restrita no território nacional, de uma espécie que só existe em estado natural no Brasil. Quais são os fatores que influenciam a raridade? Distribuição geográfica, como a gente viu ali atrás, preferência de habitat e tamanho de população. Por exemplo, a crindiúva, Trema micrantha, uma espécie muito comum, colonizadora de cicatrizes de deslizamento, colonizadora de bordas de mata, é uma espécie com ocorrência natural muito extensa, ocorre nas três Américas, ela é uma espécie neotropical, ocorre na América Sul, da América do Norte, América Central e América do Sul, em populações muitas vezes com abundância de indivíduos, como a gente vê nessa imagem, que a gente observa diversos indivíduos aqui colonizando justamente uma cicatriz de deslizamento na cidade de Nova Friburgo, uma das cicatrizes geradas por aqueles eventos de 2011, aquela hecatombe que mudou o curso de rios, mudou a geografia de Nova Friburgo. E a gente vê uma densidade de indivíduos e populações podem ser encontradas numa ampla área de ocorrência. Essa espécie ocorre em praticamente todo o território nacional, quase toda a América do Sul, e pode ser caracterizada como uma espécie comum. E aí a gente vê as formas de raridade na Mata Atlântica. Eu estou falando especificamente da Mata Atlântica porque eu estou tomando como base esse trabalho da Alessandra Caiafa e do Fernando Roberto Martins, que fala especificamente sobre as formas de raridade na Mata Atlântica. Então, baseado em formas de raridade especificadas já corriqueiramente, desde a década de 1980, a Alessandra Caiafa adapta as formas de raridade para a realidade da Mata Atlântica.
Então a gente tem as espécies comuns, como é o caso da trema micrantha, da crina de uva da imagem anterior, que são espécies de distribuição geográfica ampla, com habitats variados e com populações abundantes. Outro exemplo que está sendo dado aqui é do papagaio, o tamanqueiro, a Egifila seloviana. E aí a gente vai ver as espécies distribuídas em mais 7 formas de raridade, conforme a distribuição geográfica ser ampla ou restrita, os habitats sendo variados ou restritos, por exemplo, espécies que vão ocorrer exclusivamente em zonas de inundação periódica, espécies que só ocorrem em solos bem drenados. Isso seriam habitats restritos. E com populações abundantes ou escassas. E aí a gente tem são as 7 formas de raridade e espécies associadas a cada uma dessas formas de raridade. Tá? Vou dar aqui mais alguns segundos para vocês lerem esse quadro. E a gente segue. Um exemplo é a guarajuba, Terminalia acuminata. Dentro dos conceitos apresentados no slide anterior, como vocês enquadrariam a guarajuba? A distribuição geográfica da guarajuba é muito restrita. Ela é endêmica do estado do Rio de Janeiro. A guarajuba foi considerada extinta durante décadas, sendo reencontrada há poucos anos no estado do Rio de Janeiro, na região metropolitana, Rio de Janeiro, Niterói, Maricá. E ela é uma espécie exclusiva do estado do Rio de Janeiro, então a distribuição geográfica é restrita. Geralmente ela é encontrada em populações com muitos indivíduos e eu não sei dizer se ela tem preferência de habitat. Pelo que eu já observei, minha experiência pessoal, não tem. Consigo encontrá-la em diferentes locais, diferentes habitats. Outra espécie considerada rara, o jatobá. O jatobá se enquadra naquela definição mais simplificada de poucos indivíduos por unidade de área, um jatobá por hectare, às vezes um jatobá a cada 10 hectares. Ela não é uma espécie muito fácil de encontrar, apesar de ser relativamente bem distribuída no território nacional. Você vai encontrar jatobá. Não existe só uma espécie de jatobá. Eu estou falando aqui especificamente do Hymenaea courbaril, mas existem outros jatobás. A própria Hymenaea courbaril foi subdividida já, mas geralmente os jatobás são encontrados ao longo do Brasil. A própria espécie Hymenaea courbaril tem uma dispersão bem grande no território nacional, mas são populações pequenas e aparentemente associadas a poucos habitats. Vão enquadrando naquela tabela. A virola bicuíba, o cuúba, uma espécie típica de clareiras, ou seja, uma espécie que tem uma restrição de ambiente. Ela se desenvolve em ambientes de clareira, de luz filtrada, grandes clareiras, médias a grandes clareiras, em floresta relativamente bem conservada. Ela vai aparecer em áreas perturbadas, não em áreas degradadas. Ela é uma espécie que se enquadra naquele conceito clássico de secundárias tardias e com uma dispersão razoável no território nacional. Aqui a gente está falando aí vários exemplos desse conceito de raridade, aquelas 7 categorias de raridade. Não estou associando as espécies à raridade do tipo 1, 2 ou 7.
Estou apenas falando as características das espécies e cabe a cada um de vocês que está assistindo a esse vídeo fazer as associações. Façam esse exercício. E além de fazer exercício, inscrevam-se no canal, deem aquele like, o joinha e se preparem, que a gente vai vir com muitas novidades no canal. Muito, muito em breve. Aqui alguns exemplos de ambientes onde a gente vai encontrar essas diferentes formas de raridade. Aqui é a floresta estacional, São Francisco do Itabapoana, uma floresta sobre tabuleiros. É uma formação muito peculiar que a gente tem aqui no estado do Rio de Janeiro, no sul do Espírito Santo, onde a gente tem praticamente um enclave com muitas espécies, famílias amazônicas, em região de domínio de Mata Atlântica. E é um tipo de formação muito, muito curioso, muito especial, com muitas espécies de valor comercial, como a peroba de Campos, o próprio pau-rei, outras espécies de perobas, o jacarandá da Bahia. E é uma formação que vale a pena ser conhecida. Essa imagem da floresta estacional é tomada na Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba, que anteriormente era conhecida pelo sinistro nome de Mata do Carvão. E o ambiente clássico da Mata Atlântica, que é a floresta ombrófila-densa, aqui no caso uma área urbana, o bairro da Tijuca, o maciço da Tijuca. A raridade é um dos fatores que potencializa a riqueza de florestas tropicais, sendo a Mata Atlântica uma das florestas tropicais, sendo a Mata Atlântica um dos hotspots de biodiversidade do mundo e um dos ambientes onde a gente mais vai encontrar espécies raras. E aí a gente encerra o vídeo, a gente agradece a todo mundo que assistiu e deixo aqui para vocês a tese em que a gente se baseou para esse vídeo. A Alessandra Caiafo tem a tese, tem um artigo, vale a pena ler os dois. E sigam-me também nas minhas redes sociais, vale a pena, tem bastante material interessante, principalmente no meu blog. E agradeço mais uma vez. Lembro a vocês de não esquecer de fazer a inscrição no canal, de acionar o sininho. E espero vocês no próximo vídeo aí do nosso canal Florestas Secundárias.